VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA com Gleidson Pereira. Inscreva-se. Essa é a nossa 44ª aula de nosso curso de Excel VBA com o banco de dados Microsoft Access. Na aula de hoje, vamos estar finalizando a programação do botão atualizar, na tabela dízimos e na tabela TB membros. E a você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Então, antes de qualquer coisa, vou mostrar aqui para vocês o nosso banco de dados, certo? Na aula passada, eu fiz algumas simulações aqui para que vocês percebessem que a nossa programação do botão atualizar está funcionando para a tabela TB dízimos, porém não está atualizando os dados conforme necessário na tabela TB membros, certo? Então, eu vou mostrar aqui na TB dízimos que eu apaguei aqui os registros que eu tinha feito na aula passada. Na minha TB membros também apaguei, certo? Para que a gente possa fazer novos exemplos já com a programação correta, certo? Ó, observe que lá os valores na TB membros são os valores acumulados, certo? Que vão ser somados ou subtraídos. Beleza? Então observe que eu apaguei aqui os dados. Ainda não fiz a programação, certo? Para isso, vamos fazer juntos. E observe que na TB dízimos também apaguei os registros, certo? Então, para voltar a reforçar lá, ó, o que é que eu vou fazer? Vou aqui no nosso formulário. Vou clicar aqui no ícone cadastro. Vai chamar aquele nosso formulário FM cadastro. Vou clicar aqui no ícone dízimos. E agora eu vou fazer alguns dízimos, certo? Vou alterar aqui para o mês de janeiro, certo? Porque eu não estou bem lembrado se eu fiz essa programação para o mês de junho e janeiro. Se eu estiver enganado, eu fiz para junho também, certo? Então, eu vou deixar aqui mesmo o mês de junho. Vou trazer aqui o Carlos Brito, por exemplo. Vou dizer que é à vista. Vou botar um valor qualquer, certo? Vou clicar aqui no meu salvar. Cadastro realizado com sucesso. Beleza. Se eu for lá na minha tabela, ó, no meu banco de dados, na minha TB dízimos, observe que tem apenas um registro, certo? De R$100. Se eu for na minha TB membros, vamos verificar se na coluna, certo? Na coluna de junho, acumulou o valor de R$100. Vamos verificar aqui. Está lá o valor acumulado de R$100, certo? Até aí, perfeito. A nossa rotina. Até porque o nosso botão salvar está funcionando perfeitamente, certo? Então, vamos verificar só mais uma seguinte situação. Não importa aqui o dia, o que eu quero verificar no caso aqui é o mês com relação ao ano, certo? Então, por exemplo, vou colocar aqui o valor de à vista novamente. Vou botar um outro valor qualquer, certo? De 120, por exemplo. Vou clicar no salvar. Observe que foi o mesmo membro, certo? Código 1, na mesma data, certo? Como foi no mês de junho. Então, suponhamos que esse mesmo membro dizime mais de uma vez no mês. Então, o que eu quero, no caso, que eu quero que ele autossome com aquele valor que já está salvo, certo? Ou seja, vai ficar R$220 na minha tabela TB membros, certo? Com relação ao mês de junho. Vou dar o OK. Aqui tenho dois dízimos, certo? Correspondentes à mesma data, porém em momentos diferentes, certo? Então vou fechar aqui. Vamos verificar novamente lá na nossa tabela, ó. TB membros, vamos verificar se agora tem um valor de 220 acumulado, certo? Que é o correto. Então tá lá, o 220, perfeito. Na minha TB dízimos, eu tenho um valor de R$100 e 120. Observe que é o mesmo membro, certo? Observe que o ID do código do membro, o ID do membro se repete, pois é o mesmo membro, porém o ID do dízimo não se repete, certo? Então vamos lá, vou fechar aqui. E vamos verificar agora como é que está funcionando o nosso botão atualizar, certo? Vou clicar aqui no dízimos. E vamos fazer o seguinte. Vou pegar o dízimo aqui, por exemplo, esse de R$100, certo? Vou clicar no meu editar. E, por exemplo, esse membro aqui, por algum motivo, ele tinha dizimado R$100 e ele vai agora dizimar apenas 80. Ou seja, eu teria que devolver os R$20 a ele, certo? Então, para que fique registrado no meu sistema apenas os 80, vamos verificar se está funcionando, certo? Vou clicar aqui no meu alterar. Cliquei no meu alterar, cadastro realizado com sucesso. Aqui no caso a gente muda a mensagem, certo? Que aqui no caso seria cadastro atualizado, certo? Então vou dar o OK.
Aqui aparentemente está funcionando perfeito, ó, 120 com 80. Só que vem aquele dilema, ó, vou mostrar lá para vocês no nosso banco de dados. Por enquanto estou fazendo apenas uma recapitulação, certo, pessoal? Quem assistiu a aula passada sabe que a gente fez esses testes no final do vídeo. Ó. Vou aqui na minha TB Dízimos. Observe que ao invés de R$100 lá, ó, tem 80, ou seja, a programação para o TB Dízimos, para a tabela TB Dízimos, está funcionando perfeitamente, certo? Porém, na minha TB Membros, observe que eu tenho agora 80 com 120, ou seja, eu era para ter apenas 200, certo? Se eu der um duplo clique aqui na TB Membros, vai se expandir. Observe que está selecionado já o registro do Carlos Brito, que é o primeiro registro aqui, ó, no mês de junho. Observe que está com o valor de 300, ou seja, ele autossomou os 80 com aqueles 220 que já estava, ao invés de subtrair, certo? Os 20 que não tinha mais e deixar apenas 80. Acredito eu que vocês estão me compreendendo, certo? Então, eu tinha 220 aqui salvos. Como eu alterei um registro que tinha 100, por exemplo, e mudei para 80, aqui era para ter subtraído o valor que eu fiz a atualização, certo? Ou seja, era para ter apenas 200, ao invés de 300. Então, eu vou fazer isso aqui manual, só para não ser incoerente, certo? Então, eu vou clicar aqui, vou salvar. Então, esse seria o valor correto, já que eu dizimei aqui, ó, 80 e 120, certo? Só recapitulando que eu tinha dizimado 100. Como eu alterei para 80, ou seja, era para ele ter subtraído, certo? Como ele não subtraiu, ele autossomou com os 220, por isso deu aquele valor de 300. Então, a nossa programação para o TB Dízimos está funcionando perfeitamente. Porém, na atualização da tabela TB Membros não está funcionando, certo? Então, o que a gente vai fazer nesse momento? Então, vou fechar aqui. E vamos voltar. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos clicar aqui em Visual Basic, exibir, Project Explorer, FRM Cadastro Membro, perdão, FRM Dízimos, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Seguinte, vou executar primeiro aqui o nosso formulário, para eu passar uma ideia para vocês, ó. Observe o seguinte, ó. Aqui, ó, pessoal. Aqui é o seguinte, ó. Eu tenho essa coluna que ela armazena o valor do dízimo, certo? Como eu vou querer ajustar o dízimo ou para mais ou para menos, certo? Ou seja, se eu quiser atualizar, não necessariamente eu vou estar atualizando o dízimo, o valor. Mas digamos que eu queira atualizar o valor, ou seja, eu vou precisar capturar essa coluna aqui, certo? E como é que eu faço isso? Primeiramente, eu tenho que saber que coluna é essa, qual é o select item dele, certo? Qual é o item. Lembrando que a primeira coluna aqui do list view, a contagem começa de 0, ou seja, aqui é a coluna 0, certo? E as demais são os sub-itens, ou seja, a primeira coluna após a coluna item é o primeiro sub-item, certo? Recapitulando, aqui é o item e os demais são os sub-itens. Então, vai sub-item 1, sub-item 2 e assim por diante, beleza? Então, essa coluna valor aqui, ó, vou fechar aqui, selecionar o meu objeto, botão direito, propriedades. Vou aqui no meu personalizado, na propriedade personalizada do objeto list view, color reads. Vamos só verificar o seguinte, ó. Vou avançando aqui até achar a coluna valor. Pronto. Observe que o meu index aqui é 7, ó. Porém, lembre-se que a minha contagem começa de 0. Ou seja, se eu retornar aqui, ó, observe que a contagem aqui do index começa de 1, não de 0. Por isso que a minha coluna valor tem o valor aqui 7. Porém, a contagem do list view começa de 0, ou seja, esse 7 aqui que eu estou visualizando é como se fosse o 6, certo? Já que a minha contagem de colunas começa de 0. Já o index começa a partir de 1, por isso que aqui tem 7, beleza? Ou seja, se eu estou me referindo à coluna valor, eu vou me referir ao subitem 6. Já que o primeiro item, que é o item 0, é o ID do dízimo. Perfeito? Espero que vocês tenham me compreendido. Vou fechar aqui. Então agora eu sei que o meu subitem 6 é a coluna valor, certo? Ou seja, agora eu preciso apenas capturar ela. Como é que eu faço isso? Primeiro eu vou precisar declarar uma variável, certo, pessoal? Vou dar um duplo clique aqui no meu formulário, fechar aqui a caixa do project e das propriedades. E lá no topo do nosso formulário, ó, do nosso módulo, perdão, vou dizer aqui, ó, din. Vocês sabem que para declarar uma variável tem que colocar o din. Vou chamar ela aqui de valor
chame o nome que você quiser, sempre um nome intuitivo. Como é 2 palavras, ou eu posso juntar, ou eu posso colocar esse underline, certo? Eu não posso deixar espaço entre 2 palavras. Então, de valor alterado, as currency. Eu vou dizer que é do tipo currency, porque currency, pessoal, é moeda, certo? Então, aqui currency é o mesmo que moeda. Então, eu estou dizendo que a minha variável valor alterado é do tipo moeda. Então, se eu clicar aqui, ó, exibir objeto, eu vou dar um duplo clique aqui no meu toolbar. Eu vou aqui na rotina editar dados, certo? Botão direito nele, definição. Então, o editar dados, ele captura, certo? Ele captura o quê? Ele captura os dados dos subitens e repassa para os meus objetos, certo? Então, observe o seguinte, ó, que o meu subitem 6 aqui, ó, já é repassado para o meu TXT-valor, certo? Porém, lembre-se que esse valor aqui, ó, esse valor que eu repasso para ele, como eu vou atualizar, ou eu posso mudar para mais ou para menos, certo? Porém, esse valor que está aqui, ó, que eu selecionei, enquanto eu não clicar no atualizar, ele permanece com o mesmo valor, certo? O mesmo valor que está lá no banco de dados. Então, sabendo disso, eu vou dar o Ctrl C nele. Vou pegar aqui a minha variável valor, que eu acabei de declarar, ó, valor, underline, alterado. Aqui no caso é um underline, né? Alterado. E vou dizer o quê? Que ela é igual ao subitem 6, certo? Observe que eu estou aqui dentro do laço if, certo? Então, pronto. Esse valor aqui, ó, que está sendo armazenado nessa variável, ele não muda, certo? Ele não muda enquanto eu não atualizar. Então, enquanto eu não clicar no botão atualizar, ele não muda. Ou seja, se ele capturar lá, por exemplo, o valor de 120, ele vai ficar o valor 120 nessa variável enquanto eu não esvaziar ela, certo? Porém, o valor, esse mesmo valor aqui, ó, esse mesmo valor aqui, observe que se repete aqui abaixo, ó. Esse mesmo valor é repassado para o meu TXT-valor, perfeito? Porém, esse TXT-valor, eu posso mudar para mais ou para menos, certo? Se eu mudar ele, eu não estou mudando, por enquanto, esse carinha aqui, ó. Eu só mudo quando eu clicar no atualizar, certo? Então, em outras palavras, para que eu possa atualizar a minha TB membros, certo? Já que a minha TB Dismos está funcionando, eu preciso verificar o valor anterior, certo? Para que eu possa programar o que eu quero. Se eu quero somar ou se eu quero subtrair ao valor que já possuía, certo? Então, por isso, eu estou capturando, certo? Este valor aqui e repassando para a minha variável. Beleza? Então, sabendo disso, o que é que eu vou fazer, ó? Primeiramente, para ser melhor, vou pegar logo esse valor aqui, Ctrl C. Vou clicar aqui em exibir, objeto. Vou duplo clique aqui. Vamos verificar, vamos procurar aqui a nossa rotina limpar. Observe que está bem aqui, ó. Botão direito, definição. Para que não aconteça aquilo que aconteceu na verificação do quantidade de registros, que eu não estava limpando a variável, então eu já vou deixar aqui, ó, para limpar minha variável, certo? Então aqui é só para precaução de não acontecer dele ficar com resíduos de um valor anterior e ficar auto-somando com o valor antigo, certo? Então quando eu clico no limpar, obviamente ele vai limpar minha variável, certo? E lembre-se que essa rotina é chamada dentro do botão atualizar, ou seja, ele vai estar limpando toda vida que eu clico no atualizar, ou seja, minha variável valor alterado vai perder o valor que estiver armazenado temporariamente nela, certo? Então vamos para o que interessa. Vou clicar aqui em exibir, objeto, duplo clique no nosso toolbar, aqui no nosso alterar, botão direito, definição. Então o que é que eu fiz até o momento? Certo? Até o momento eu mostrei para vocês que o nosso botão atualizar está funcionando para a atualização da tabela TB Dismos. Porém, para a TB Membros não está funcionando. Ele não está subtraindo quando eu coloco o valor menor. E quando eu coloco um valor maior, certo? Ele também vai basicamente funcionar pela metade, certo? Porém, ele não está funcionando perfeitamente quando eu autossomo. Perfeito? Então, o que é que eu preciso aqui? Eu criei uma variável, valor alterado, e eu declarei ela do tipo currency. Por quê? Porque ela vai armazenar um valor do tipo moeda
E esse valor do tipo moeda é exatamente o nosso subitem 6 da nossa list view, certo? Então vou executar aqui só para que vocês entendam o seguinte, ó. Quando eu clico aqui, por exemplo, ó, selecionei o item, certo? Então quando eu seleciono o item e clico aqui no editar, nesse momento vocês não estão vendo, certo? Porém, a minha variável, valor alterado, está capturando este valor aqui, ó, o valor 80, já que é este item que está selecionado, certo? Porém, vocês viram que mais abaixo eu também tenho a mesma linha de comando, porém repassada para o txt-valor, certo? Só que repara o seguinte, ó, se eu fizer isso daqui, ó, por exemplo, colocar 20 reais, certo? Vou colocar 20. A minha variável, valor alterado, não mudou de valor, ela continua com esse valor 80, certo? Pois eu ainda não mudei este valor aqui do subitem 6, perfeito? Porém, o txt-valor que está recebendo este mesmo subitem 6 já mudou de valor, ó, pois ele não está mais com o mesmo valor de 80, certo? Ou seja, se eu clicar aqui no alterar, ele vai mudar aqui para 20, certo? E a minha variável, valor alterado, não vai mudar por enquanto, certo? Ela só vai mudar quando eu selecionar novamente e clicar no editar. Ou seja, esse valor 80, que eu estou utilizando agora como exemplo, vai estar armazenado nela. Por que isso? Porque com este exemplo, eu vou estar mostrando para vocês que eu vou capturar um valor e vou definir o quê? Se o valor anterior era menor ou maior do que o valor que eu estou digitando no momento, certo? Se for maior, ele vai executar alguma coisa. Se for menor, vai executar outra coisa, certo? Para a gente corrigir o erro que está acontecendo na TB Membros. Então, em outras palavras, vamos na prática, ó. Vou fechar aqui, certo? Vou duplo clique no nosso toolbar, vou no meu alterar, botão direito, definição, certo? Então vamos trabalhar lá, vou descer aqui um pouco. A gente sabe que a nossa rotina aqui está funcionando apenas para o mês de janeiro, certo? Por enquanto, e para o mês de junho. Então eu vou programar aqui em cima do mês de junho. Então como é que eu faço aqui, pessoal? É muito fácil, ó. Vou dar um espaçamento aqui só para a gente focar apenas nesse código, certo? Quando a gente fizer isso aqui para o mês de junho, obviamente vocês podem replicar para os outros meses, certo? Pois é a mesma lógica. O que é que eu tenho que saber? Agora, como eu sei como capturar um valor, certo? Eu preciso agora verificar se esse valor que eu capturei é maior ou menor do que o novo valor que eu estou dando, certo? Então, em outras palavras, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar o nosso if. If, o quê? Se o meu mi.txt valor, certo? Ou seja, se o meu txt valor, o txt valor não é o valor que está sendo repassado para ele através do subitem 6, e sim aquele valor que está lá através do subitem 6, porém se eu mudar digitando alguma coisa, é este valor final que fica armazenado no txt valor, certo? Ou seja, eu estou verificando se o meu txt valor é o que? É menor do que a minha variável valor alterado, certo? Eu tinha copiado ela em memória, ó. Ou seja, eu estou verificando se meu objeto txt-valor é menor do que o valor alterado. O valor alterado, lembre-se que é o nosso subitem 6, certo? E ele não muda enquanto eu não clicar no alterar, certo? Então aquele valor que está lá, que eu estou visualizando, fica armazenado na variável até eu clicar no atualizar. Já o txt-valor muda de valor se eu mudar o valor que eu digitar lá, certo? Ou seja, eu estou verificando se o meu txt-valor é menor do que o meu valor alterado. Se essa condição for verdadeira, então o quê? Então, ele vai executar isso daqui, ó. Só que é o seguinte. Ao invés dele somar, ele vai subtrair, pessoal. Por quê? Porque o meu txt-valor aqui, ó, observe, ó. É muito importante que você tenha assistido a aula anterior, certo? Porque é o seguinte. Porque eu vou subtrair o quê? Eu vou subtrair o meu txt-valor, certo? Eu vou subtrair aqui o meu txt-valor. A única coisa que eu vou mudar aqui, certo, é só o seguinte, ó. Porque se eu for executar código por código, para mostrar a vocês os erros que vai acontecer, esse vídeo vai prolongar muito, certo? Mas é o seguinte, ó, eu vou mudar aqui só essa ordem, ó. Observe que vou clicar aqui no desfazer, certo? Ó.
E observe que a única coisa que eu vou mudar, além da estrutura if que eu estou criando para verificar se o valor alterado é menor do que o texto de valor, é o seguinte, ó. Aqui era o mais, certo? Eu coloquei um menos. Porém, eu vou mudar essa ordem aqui, ó. Vou recortar esse comando. Vou apagar esse menos que eu acabei colocando aqui. E ele vai ficar aqui, certo? E eu vou inverter agora, ó. Por quê? Porque este é o valor que estava lá no meu banco de dados, certo? Salvo lá na minha célula. E se esse valor alterado for menor, o que vai acontecer? O valor que estiver salvo lá, certo? Vai ser subtraído menos o valor que eu estou digitando, certo? Por que isso? Porque se eu não mudar essa ordem, ele vai subtrair, porém o valor vai ficar negativo, certo? Em outras palavras, eu aconselho que você inverta aqui e faça a mesma operação, para que vocês vejam o que aconteceria, certo? Então, observe que eu mudei apenas a inversão e eu mudei o sinal. Por quê? Porque eu estou verificando se o texto tem valor, ou seja, se o objeto texto tem valor, o objeto que eu digito lá, é menor do que o meu valor alterado, certo? O valor alterado é a variável que está capturando o valor momentâneo salvo, certo? Se ele for menor, ele vai executar essa operação aqui, certo? Se não, ou seja, se não o quê? Vai dar um errozinho, não deu? Vou copiar esse mesmo carinha aqui, ó. Se não o quê? É o se if, então se o quê? Então se esse objeto aqui, ó, for, por exemplo, for maior, certo? Se o meu txt valor for maior do que meu valor alterado, certo? Então, ou seja, aqui eu inverti, ó. Aqui eu coloquei, verifiquei se ele era menor. Se ele for menor, ele vai executar essas operações aqui. Se ele for maior, basicamente ele vai fazer o seguinte, certo? Eu havia pausado aqui o vídeo só para copiar aqui o comando, certo? Para ser mais breve, ó. Então, se o meu txt valor for maior do que o meu valor alterado, ele vai executar esse comando aqui, ó. Certo? E vou colocar o meu end if, certo? Ou seja, para fechar aqui a nossa estrutura if, que eu abri aqui, ó. E observe que aqui muda aqui, ó. Basicamente, a mesma coisa, só muda a inversão, ó. Certo? É o mesmo linha de comando, basicamente, ó. Vamos colocar um ponto de interrupção aqui para ficar mais fácil o entendimento, certo? Vou colocar o ponto de interrupção aqui e vamos executar o código. Então lembre-se que nesse momento lá, o nosso banco de dados, vou mostrar aqui para vocês, ó, na minha TB membros, está armazenado com o valor de 200 para o Carlos Brito, certo? Ó, vou mostrar lá o valor de 200, certo? E vou voltar lá para o nosso código. Vamos lá para o nosso formulário. Por exemplo, vou pegar esse valor de 120, certo? Vou clicar aqui no meu editar. Nesse momento que eu clico no editar, lembre-se que a nossa variável valor alterado captura o 120, certo? Se eu mudar esse valor aqui, ó, por exemplo, vou mudar aqui, por exemplo, para 60, certo? Ou seja, 60 era 120, certo? Ou seja, eu acabei devolvendo 60 para a pessoa que dizimou. Ou seja, o Carlos Brito, se eu for consultar depois, só vai ter 60 com mais 80, que é esse dízimo abaixo, ó. Ou seja, teria 140. Hoje tem 200 salvo lá, certo? Se eu clicar no meu alterar, vai parar o nosso código aqui, certo? Vou clicar aqui no alterar, ó. E observe o que acontece. O meu txt valor é 60, porque é o 60 que está armazenado lá no momento que eu digitei, certo? O meu valor alterado, ó, está armazenado nele 120. Eu estou colocando cursor sobre a minha variável e observe que aparece aí, ó, valor underline alterado igual a 120. Creio eu que vocês estão conseguindo visualizar, certo? E no meu txt valor tem 60. Ou seja, o meu txt valor é menor do que o meu valor alterado? Essa condição é verdadeira. Se é verdadeira, ele vai executar esse laço aqui, ó. Então vou pressionar aqui o F8. Como essa condição é verdadeira, ele vai executar aqui, ó. Observe que lá no meu zoom
certo? Na minha coluna junto tem 200. Já no meu texto de valor tem 60. Ou seja, 200 menos 60 é quanto? 140, certo? Então vou pressionar aqui o F8 novamente. Observe que ele agora vai fazer a contagem, ó. Vai fazer essa operação. Vou pressionar F8. Pronto. Se eu colocar o cursor novamente sobre ele, ó, que tinha 200 armazenado, agora tem só 140. Se eu pressionar F8 novamente, essa condição aqui é falsa. E essa daqui também é falsa, certo? Então, vou pressionar agora. Vou clicar simplesmente aqui para terminar a execução do código. Ó. Cadastro realizado de sucesso. Ou seja, aqui tem que mudar apenas a mensagem, que seria cadastro atualizado, né? Tipos incompatíveis, vamos ver o que aconteceu. Vou clicar aqui no depurar. Ah, a nossa variável valor alterado deu um errozinho porque ela é do tipo currency, certo? Então vou colocar aqui 0,00. E agora sim, certo? Porque como ela é do tipo moeda, ela não pode ficar vazia, certo? Então observe, ó. O Carlos Brito tinha dizimado 120, né? E agora, como eu subtrai 60 do dízimo dele, ficou apenas 60. 60 com 80 dá 140, certo? Vamos verificar se na nossa tabela TB dízimo, na TB membros, ficou com esse valor mesmo, ó. Vou fechar aqui o formulário. Vamos lá. Na minha TB dízimos, que já está funcionando, ó, 80 com 60. Perfeito. Na minha TB membros, é o grande mistério. Vamos verificar se funcionou? Selecionei aqui o Carlos Brito. Vamos lá no mês de junho dele. E observe, tá lá, ó, 140. Perfeito. Perfeito, certo, ó. Vou fechar aqui. Então tá funcionando a nossa primeira condição para atualização, certo? Ele verificou que o Carlos Brito tinha dizimado o valor, agora diminuiu o valor, então ele subtraiu, certo? Mas digamos ao contrário, vamos fazer ao contrário, ó. Vou selecionar aqui novamente, Visual Basic, porque eu vou selecionar direto aqui do nosso formulário que eu estou trabalhando, certo? Vou pegar aqui, por exemplo, esse dízimo de 80, poderia ser o de 60 também, novamente, certo? Mas vou pegar o de 80. Vou clicar no editar. Vou dizer que o Carlos Brito, lembre-se que agora, nesse momento, tem 140 na TB membros, certo? Acumulado, 60 com 80. Digamos que o Carlos Brito tinha dizimado 80 e por algum motivo, ele pegou esses 80 e disse, olha, eu quero somar mais um valor sobre o dízimo de 80, certo? Então vamos lá. Digamos que ele bote mais 100 reais, certo? Perdão, aqui eu estaria somando só mais 20, né? Bote 180, certo? Então, lá era para ter 240 agora, certo? 180 com 60, 240. Vamos aumentar mais aqui. Vou botar 280. Ou seja, o Carlos Brito tinha dizimado 80 e por algum motivo ele pediu para eu atualizar o dízimo dele e me deu mais 200. Ou seja, vai ficar registrado que o Carlos Brito dizimou nessa data 280, certo? Ó. Mais os 60 daria 340, certo? Lá na TB membros. Vamos clicar no alterar e vamos ver o que acontece. Então, nessa condição, eu estou dizimando um valor maior do que o que estava salvo, certo? Então, vou clicar aqui no alterar. Essa condição aqui agora é falsa, porque o meu texto de valor é 280. O valor alterado é 80, certo? Então, 280 é menor do que 80? Não é, certo? Então, se eu pressionar o F8, ó, observe que ele pulou essas condições aqui e veio para a próxima condição. 280 é maior que o valor alterado, que é 80? É. Então, ele vai vir para cá, ó. Aí, o que ele vai fazer, ó? O meu texto de valor, nesse momento, é 280, certo? 280 menos o meu valor alterado, que era 80, certo? Ele vai subtrair aqui. Vamos lá, vou pressionar F8. Então, 280, que é o valor que eu estou dizimando no momento, menos o valor alterado, que é 80, uso de nu inválido. Vou clicar aqui no depurar. Vou pressionar aqui novamente o F8. Ele está reclamando aqui do uso de nu inválido, certo? Vamos ver aqui aonde eu errei, certo?
Então é o seguinte, pessoal. Eu havia copiado o código aqui em memória, certo? E acabei não ajustando tudo, certo? Então é o seguinte, ó. Vou pressionar aqui o F8. Só para dar continuidade aqui no código, certo? Então vamos executar aqui o final do código, clicando aqui, ó. Cadastro realizado com sucesso, certo? E vamos fazer um outro exemplo para ficar mais claro que eu quero passar para vocês. Dá um duplo clique aqui no meu toolbar, no nosso botão alterar, botão direito, definição, certo? Vou descer aqui um pouco. Vamos lá na nossa MSG Box, certo? Cadastro alterado. Vou botar logo aqui alterado com sucesso. E é o seguinte, ó. Nessa primeira estrutura aqui, lembre-se que antes de eu gravar esse vídeo, essa primeira estrutura, esse comando aqui, ó, ele estava investido com esse, certo? Porém, eu investi, porque senão meu resultado ia ficar negativo, embora ele subtraísse. Esse comando aqui, basicamente, eu copiei para cá, certo? E, obviamente, mudei alguma coisa. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu coloquei, ó, entre parênteses duplo, ó. Observe que tem dois parênteses aqui, ó. Porém, entre parênteses duplo, tá este comando aqui, ó. Vocês sabem que, numa operação matemática, primeiro ele resolve o que está entre parênteses e depois o que está fora do parênteses, certo? Ou seja, primeiro ele vai resolver o que está dentro aqui do parênteses, para depois resolver com o que está aqui fora, ó. Que também está entre parênteses. Porém, esse está entre parênteses duplo, ó, certo? Ó, mais de um parênteses. Em outras palavras, vou deixar esse ponto de interrupção aqui, certo? E vou no nosso banco de dados. Para exemplificar, vou aqui na minha TB dízimos. Vou mudar aqui o valor, ó, para 80, como era antes, certo? Vou salvar aqui. Então, 80 com 60 dá 140, certo? Vou aqui na minha TB membros. Vou mudar aqui para 140. Vou salvar e vou fechar ambas, certo? E vamos executar o nosso código para ficar mais claro o entendimento. Vou executar aqui o nosso formulário. Observe que eu tenho 60 com 80, ou seja, o meu TB membro está salvo 140, certo? Então vou editar isso aqui, ó. Primeira hipótese, certo? Que a gente sabe que já está funcionando. Primeira hipótese que a gente sabe que já está funcionando. Digamos que o membro tinha dizimado 80 e por algum motivo ele pediu R$20 do dízimo e dizimou apenas 60, certo? Ou seja, eu atualizei o dízimo de 80, mudou, subtraí 20, ou seja, ficou com 60. Vou clicar no meu alterar, ele parou aqui, certo? O meu texto de valor é 60. 60 é menor do que o valor alterado, que é 80? É. Se é, ele vai executar essa estrutura aqui, certo, pessoal? Ó. Então, vou pressionar aqui o F8. Está verificando se esse campo é diferente de vazio. Se é diferente de vazio, executa isso. Dentro dessa primeira condição. Se o campo não for diferente de vazio, aí ele executa este comando aqui, certo? Então, vou pressionar o F8. Como ele é diferente de vazio, ele executa isso, ó. 60, com o valor que está lá, 140, certo? Ou seja, 60 menos 140, acumulou quanto? 80, certo? Só verificar aqui o nosso objeto. Perdão. Localizar aqui o nosso objeto. Ele tinha dizimado 60. Tinha dizimado 80, perdão. Tive que subtrair 20, certo? É uma aula um pouco confusa, porque realmente trabalhar com cálculo é um pouquinho complicado, certo? 80 com 60, tinha 140, certo? Como eu estou dizimando 60, estou atualizando o registro de 80 para 60, então lá no meu banco de dados agora vai ter que ficar 120, certo? Já que eu estou tirando 20 dos 80. Então, voltando aqui para o código. Vou pressionar aqui o F8 novamente.
e vou pressionar aqui o F8. Na realidade, vou clicar aqui já no executar, certo? Cadastro alterado com sucesso. 60 com 60 daria 120, né? Acredito eu que já deu um erro lá no nosso ponto de dados, mas vamos lá. TB, dízimos, 2 dízimos de 60. Ou seja, na minha TB membros tem que estar 120, certo? E ficou apenas 80. Vamos ainda verificar o que, pode ter acontecido. Vou botar aqui manualmente. Aqui era para ter ficado 120. Vou salvar aqui e vou fechar, certo? Vamos novamente simular. Só que agora eu vou simular com valor maior, certo? Porque esse primeiro valor aqui era para estar funcionando. Então vou fazer o seguinte, ó. Vou, por exemplo, pegar qualquer valor aqui, independente de qual seja. Vou editar. Então, esse dizimista tinha dizimado o mesmo dízimo para os dois, certo? Ó, é o mesmo dizimista. Então, suponhamos que ele tinha dizimado 60 e em outra oportunidade 60 no mesmo mês, certo? O dia é o de menos, que vale aqui para mim é o mês. E o ano, obviamente. E por algum motivo, eu tenho agora 120 lá acumulado para ele, certo? Por algum motivo, ele dizimou mais 100, certo? Ou seja, tinha 60, agora dizimou 160. Ou seja, eu estou atualizando o registro de 60 para 160. 160 com 60 do outro dízimo dá 220, certo? Então, se eu clicar aqui no alterar, vamos ver o que acontece. Vou pressionar o F8. Essa condição aqui é falsa. Por quê? 160 é menor que 60? Não é. Então, essa condição é falsa. 160 é maior do que 60? É. Então, ele vai executar aqui, ó. Ele está verificando se esse campo é diferente vazio. É diferente vazio, então ele vai executar aqui. Observe, ó. 160 menos o valor alterado. Ou seja, 160 menos 60 é 100, certo? Então, a resposta aqui vai dar 100. 100 mais o que eu tenho hoje, que é 120, aí ele vai somar e vai repassar para cá. Estão me compreendendo? Ó? 160 é o valor do objeto lá que eu digitei agora. O valor alterado é 60 porque ele capturou o valor que tinha sido dizimado, certo? Que eu estou alterando. Estou alterando 60 para 160. Ou seja, ele está subtraindo 160 menos 60. E quando ele resolver essa operação, aí ele soma com a resposta daqui, ele soma com o que eu tinha lá, que era 120. Ou seja, vou pressionar F8, ó. Acumulou 220 no mês de junho. Vou pressionar F8 novamente. E vou clicar aqui, ó. Cadastro alterado de sucesso. Então, 60 com 160 dá 220, certo? Vamos lá no nosso banco de dados, TB membros. Vou expandir ela. Vamos verificar. Perfeito, ó, 220. Por algum motivo, agora o nosso subtrair não está funcionando. Apenas o somar, certo? Apenas o de adição está funcionando. Que até pouco tempo o que não estava funcionando era o de adição. Então, uma dorzinha de cabeça aí para a gente corrigir, certo? Vou só voltar aqui no código para rapidamente tentar ver o que pode ter acontecido, certo? Basicamente, aqui é o botão de menos mesmo. Vou fazer um novo teste. Confesso que eu não estou conseguindo ver o erro. Vou fazer um novo teste. Vou pegar aqui, por exemplo, vou editar esse de 60 novamente, vou clicar aqui no editar. E suponhamos que eu dizime 30, ou seja, estou dizimando 30, né? Na realidade, estou atualizando um dízimo de 60 para 30, ou seja, 30 com 160 vai dar 190. Hoje lá tem 220, né? Vou pressionar aqui o alterar e ele veio para cá, ó. 30 é menor do que 60? É. Então, essa condição é verdadeira. Então, ele não vai executar isso daqui, ó. Vai executar agora só isso daqui, certo? Então, vou pressionar F8. Observe que o mês de junho, no momento, tem 220, certo? Como essa condição aqui é verdadeira, ó, 220 é diferente de vazio? É, então ele vai vir para cá, ó. Vou pressionar F8. 220, que é o que eu tenho hoje, menos 30. Certo? Menos 30. Ou seja, vai ficar lá 190, né? Vou pressionar F8.
e ficou 190. E como essa condição aqui é falsa, ele não vai executar. Observe que ele pulou. Vou clicar aqui no executar. Ok. Então, 30 com 60 dá 190, certo? Se eu for novamente lá, ó. TB dízimos. 160 com 30. TB membros. Tem que estar o valor acumulado de 190, ao invés de 220, que tinha antes, ó. Perfeito. Não entendi o porquê que deu aquele problema, certo? Até como eu disse para vocês, o nosso botão, nosso comando para subtrair estava funcionando. O que não estava funcionando era o de adição, né? Façam aí testes com o código, certo? Com o projeto que eu vou deixar para vocês. Lembrando que só está feita essa programação para o mês de junho, mas basta copiar ela e mudar a coluna de junho para os meses correspondentes, certo? De janeiro, fevereiro e por aí vai, certo? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó. Essa estrutura aqui, ó, tem que ser copiada para todos os meses, ó. E obviamente mudar aqui de junho para, por exemplo, julho. E aqui o julho, né? Essa mesma estrutura tem que ser replicada para os demais meses, ó. Porque só essa condição aqui já não satisfaz mais, ó. Certo? E obviamente tem que pegar esse daqui, copiar e mudar apenas os objetos. Perfeito? Então, até o próximo vídeo. Peço desculpas aí, mas trabalhar com cálculo é um pouquinho complicado, certo? Por isso que eu disse para vocês que não bastava eu pegar a programação, passar para vocês, porque o botão atualizar não era tão simples assim como eu imaginava a princípio, beleza? Então, até o próximo vídeo.